Ei, me fala uma coisa, será que existe avivamento no movimento carismático? Alguém me fez essa pergunta e eu fiquei pensando, existe realmente avivamento no movimento carismático? Primeiro ponto, o que é movimento carismático? O movimento carismático é um movimento de renovação espiritual dentro da Igreja Católica. Ele surgiu aproximadamente na década de 60 e ele renovou, foi uma experiência que alguns jovens tiveram nos Estados Unidos, sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nos Estados Unidos, esses jovens, na década de 60, eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso se alastrou no mundo inteiro, chega esse movimento no Brasil. E no Brasil, então, as pessoas começaram a ser renovadas pelo Espírito Santo. E a pergunta é, esse movimento é de Deus? Esse movimento não foi de Deus? O que significa esse movimento, tá? Então, segunda coisa que você precisa entender é o seguinte, que avivamento não acontece em lugares, mas em pessoas. O que isso significa? Avivamento não acontece na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na congregação, na Igreja Católica, na Luterana, na Metodista, ou seja, avivamento não acontece em lugares, mas acontece em pessoas que estão nesses lugares. Eu vou repetir, avivamento não acontece em lugares, mas em pessoas. Mas essas pessoas estão nesses lugares. Porque se eu acreditar que o avivamento ele tem que acontecer apenas em igrejas evangélicas, vamos dizer assim, eu estou segregando, eu estou minimizando a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu estou limitando, eu estou dizendo para o Espírito Santo, você não é capaz de atuar. Existem lugares para eu receber esse movimento. Então eu preciso ir naquele ponto. Aí é naquele ponto que eu recebo, é naquele ponto que eu sou avivado, negativo. Então essa segunda ideia que você precisa tirar da cabeça, que avivamento não acontece em lugares, mas em pessoas. E a terceira coisa que você precisa entender é o seguinte, que quando o avivamento chega, a pessoa abandona qualquer prática do pecado. Qualquer prática. Então vamos lá. Aconteceu um avivamento, está acontecendo um avivamento numa determinada igreja evangélica. Mas as pessoas que estão participando desse avivamento, ou algumas delas, dizem que estão sendo avivadas, mas ficam em alguma prática do pecado, tá? Qualquer prática de pecado, essa pessoa não está sendo avivada. Ah, mas eu estou sendo avivado lá naquela igreja, numa igreja de crente, numa igreja evangélica. Olha que interessante, várias pessoas estão passando por um avivamento, mas se você está lá, nesse lugar, e pessoas estão sendo movidas pelo Espírito Santo, você está lá, mas continua em qualquer prática de pecado, você não está sendo avivado. Vamos transportar isso para o movimento carismático. Pessoa, eu fui do movimento carismático. Eu participei lá, o meu primeiro encontro foi no movimento carismático, tá? Então, olha que interessante, eu estou lá no movimento carismático, mas eu estou em alguma prática de pecado. Eu não estou vivendo, tá? O verdadeiro avivamento. Então, vamos lá. Eu estou no movimento carismático, mas quando entra a imagem de qualquer santo, eu começo, então, a entrar em êxtase espiritual. Isso não é avivamento, porque a Bíblia proíbe a idolatria. Você está numa igreja evangélica. E quando entra em algumas igrejas evangélicas, que eu já estive presente, quando o pastor presidente entra, a igreja inteira se levanta. Eu lembro disso de Adolf Hitler, de ditadores. Então, olha só, se nessa igreja está acontecendo um avivamento, e o pastor chega, e pessoas estão fazendo isso,
esse avivamento, ou esse suposto avivamento, não é avivamento. Isso é qualquer outro nome menos avivamento. Por quê? Porque isso não é honrar homem. Honrar homem é muito longe disso. É muito longe disso. Ou seja, isso é uma prática pecaminosa. Então isso não é avivamento. Então não importa o lugar. O que importa são as pessoas. Se pessoas estão vivendo práticas em pecado, de pecado, que a Bíblia proíbe, então isso não é avivamento. Então, respondendo a pergunta, fui avivado no movimento carismático. Lembra desse princípio, tá? Se você está em qualquer movimento da palavra de Deus, onde se prega a Bíblia, e se você está vivendo em pecado, você não está sendo avivado. Isso pode ser movimento, pode ser qualquer tipo de palavra que você queira dar, mas isso não é avivamento, porque avivamento lança fora qualquer tipo de pecado. Então não importa o lugar, é você que precisa renunciar qualquer tipo de pecado, tá? Qualquer tipo de pecado você precisa renunciar. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.